Atualização, imagem ok. Já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Já vamos começando com tudo aqui e já estou aguardando aqui o meu amigo João Vitor Amaral entrar aqui para a gente já adicionar ele aqui na live e começar o nosso bate-papo hoje. Sempre lembrando a galera que o nosso bate-papo, a gente tenta ser bem dinâmico, bem direto, né? Aproveitar o tempo, né? De uma forma bem compacta para render o assunto e mandar fogo, né? Então vamos que vamos. Deixa eu mandar os convites aqui, inclusive para o João. Para você. Chegou aí? Acabei de mandar. Entrou. Ah, entrou. Fala, meu caro, beleza? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Na luta. Vamos pra luta. Galera, boa noite. Já vou entrar, como diz meu amigo, com os dois pés na porta, dando já uma boa noite pra galera aí. Já começar agradecendo também ao João por mais uma live, por mais um bate-papo aqui. E sempre importante ressaltar que as nossas lives a gente faz uma pegada dinâmica, né? Pra ter um tempo bem legal, pra gente falar o máximo possível aqui, né? E conseguir render o bate-papo. Gostaria já de desejar uma ótima noite a todos aí. Hoje um tema bem interessante, bem importante, né? Brasil, ditadura, entre a ditadura e a liberdade, em que condições a gente está, o que a direita pode fazer para poder desembramar esse nó, esse embaraço, que opções a gente tem de rotas que a direita pode agir, em que bloco a direita pode atuar, né, para poder deixar essas regras do jogo mais igualitárias, vamos dizer assim, né? João Vitor, boa noite, né? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite a todos aí. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? Uhum. Agradecer aí a audiência também do meu amigo, vereador Rafael Rodrigues. Opa, ele entrou? Ele entrou aí, deu boa Ah, noite pra gente. boa noite, Rafael, Rafael. que é um dos nossos representantes aqui na Câmara Municipal de Sim. Itajubá. Pelo que eu saiba, eu acho que ele é o único vereador que é simpatizante com a causa monárquica, a causa imperial, né? Inclusive, ele tinha no gabinete dele até pouco tempo atrás uma bandeira do Brasil Império, né? No gabinete dele. E hoje ele não tem mais porque a bandeira era minha e eu peguei de volta. Eu tinha emprestado para ele. Falei assim, ó, agora você compra a sua que a minha eu vou colocar à exposição lá. Mas é um cara bacana aí, né? Ele junto com outros vereadores que eu vejo bastante assim uma, uma uma carreira bacana em relação à defesa dos nossos princípios, dos nossos valores, aqui em Itajubá. Eu estou além do vereador Rafael Rodrigues, nós temos também o vereador Summer, né? O Summer, que é um cara assim com um perfil bastante de fiscalizar, bastante combativo, muito aberto ao conhecimento. Tem o próprio, que eu tenho contato, né? O vereador Osmar, o vereador Rafael Gonçalves, enfim, são Rafael. os quatro assim que eu vejo que são bastante engajados naquilo que nós propomos enquanto direita, né? O Rafael tá falando que eu tô igual o Lula, né? Que eu dou, mas eu tiro. Eu dou assistência, mas tiro assistência depois, né? Dá com a mão, É, tira com a mas eu, outra. eu não dei, eu emprestei, né? Fala pro Rafael que eu vou conversar com o pessoal da Von Region, que é um. Você deve conhecer o pessoal da Von Region. Conheço. Então, vou ver. Eles estão para mandar alguns materiais aí. Se der certo, vou presenteá-lo com uma bandeira. Nossa senhora, ele vai ficar super feliz, né? Porque ele tá me cobrando aí. Se você der esse presente pra ele, você vai com certeza ganhar o coração dele aí, vai expor lá. É isso É isso aí. aí. João, vamos lá. O Brasil está numa ditadura ou não? Pergunta interessante. Bom, vamos lá. Essa discussão, né, sobre o Brasil estar caminhando ou estar numa ditadura, ela já acontece até mesmo desde o governo anterior. Por quê? Porque nós tínhamos, antes de 2022, até 2022, nós tínhamos o então governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro,
que era certo. alguém que se colocava nitidamente como uma representação da direita, ou pelo menos da maior parte da direita, né, de uma direita mais conservadora. Não apenas isso, né, não era apenas um cara ideológico, era também alguém que tinha a defesa de algumas, digamos, metodologias de governo que agradava a grande parte da população. Então muita gente votou nele, não apenas por ser de direita, mas porque ele apresentou ali alguns projetos que trariam benefícios para a população, dentre eles a distribuição de água do Nordeste, enfim. Desde então, até ali a metade desde o começo, na verdade, do seu mandato, nós observamos que, apesar de ser um governo de direita, um governo no espectro mais conservador, nós observamos um caminho muito negativo das instituições, até mesmo passando por cima dele próprio, em relação à pandemia. Então, na pandemia da Covid-19, nós percebemos de os primeiros atos, né, digamos assim, contrários às liberdades fundamentais em nome, né, de um vírus que foi muito utilizado politicamente. Uhum. Neste caso, nós já poderíamos dizer, desde então, a partir do momento onde um presidente da República, que tinha algumas defesas claras próximas da liberdade, como, por exemplo, a não obrigatoriedade de uma vacina que ainda está em estado experimental, né? Ou seja, ofertar a vacina, mas sem obrigar as pessoas a se curvarem diante daquilo. Outros fatores também, né, contra, por exemplo, os lockdowns, né, que eram os comércios, as empresas, serviços básicos, enfim, ficarem cerceados da sua atividade comum, né, em nome da propagação de um vírus, né, sem uma assistência boa do governo, do Estado, né, digamos assim. Então nós começamos a ver ali já o momento onde foi ultrapassado a linha da liberdade para uma ditadura. Ou seja, durante um governo de direita, nós tivemos órgãos do judiciário, Ministério Público, prefeitos, até mesmo vereadores, mas que tinham pouca ação nesse momento, mais prefeitos, governadores, agindo de uma maneira completamente contraditória a um Estado de democracia liberal. Depois disso, a pandemia talvez foi o grande laboratório para ver qual a aceitação das pessoas em relação a esse cerceamento da liberdade. E grande parte das pessoas permaneceram inertes, ou pior, alguns até defenderam as medidas que retirariam a liberdade delas próprias. Pronto. E aí nós fomos ver isso caminhar. No final de 22, nós vimos já uma crescente muito grande de poderio, de autonomia do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, passando por cima de decisões que deveriam ser do Congresso Nacional, que é o poder representativo, e até mesmo do próprio presidente da República, que foi eleito pelo voto do povo. Tudo isso desencadeou na retirada da cadeia e na eleição forçada do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E desde então, né, talvez por uma questão de acordo, uma questão de pacto, nós vemos cada vez mais o Brasil caminhar favorável a decisões que cerceam a liberdade. Então, respondendo a sua pergunta, né, fiz todo esse progresso para quê? Para a gente compreender o seguinte: se estamos numa ditadura ou não, não importa. O que importa é que nós já estamos em um processo de instauração de uma ditadura há alguns anos, pelo menos desde a pandemia. Então, vivemos uma democracia plena? Não vivemos. Isso é óbvio. Vivemos uma ditadura totalitária? Ainda não. Mas toda ditadura totalitária não chega do nada, não se implanta do nada. Tem sempre um período de transição. E esse período que o Brasil vem passando nos últimos anos é muito semelhante, comparado da história, de todos os períodos revolucionários que instauraram governos autoritários e totalitários. Então, se o Brasil é ou não uma ditadura, talvez ainda faltam muitos elementos para se tornar uma ditadura. Mas se o Brasil caminha ou não para uma ditadura, isso é óbvio e nítido que o Brasil tem caminhado para uma ditadura e que a liberdade não é de interesse daqueles que estão progredindo nesse cerceamento de liberdade. Show.
Eu costumo até dizer para o pessoal que o Brasil viveu, ele viveu mais, o Brasil, quanto república, ele viveu mais períodos ditatoriais do que períodos com menos ditadura, vamos dizer assim. Vários resquícios ali de momentos ali que proporcionaram uma certa democracia, né? Mas a gente sempre notou que a base, a célula base desse modelo republicano é uma ditadura por um período. Sim. Então a gente viveu a espada de 1890 praticamente até 1910 ali, um período bem conturbado de ditaduras. Aí o café com leite não muito, mas tivemos Vargas ali durante 15 anos ali, depois mais o regime militar, para alguns regimes, para outros ditadores, de acordo com o seu aspecto, né? E hoje a gente está vendo mais um sistema sendo implantado de novo, para caminhar para mais um período ditatorial. Aí eu emendo com uma segunda pergunta para você. Você acha que a República no Brasil ela tem instrumentos instrumentos que possam garantir que não haja períodos ditatoriais? Você acha que ela vai oferecer para a direita uma condição de viver de estabelecer, se estabelecer e de não haver períodos de rompimento de 15, 20, 30, 20? Sempre fica girando em torno de períodos. É boa pergunta. Eu acho que assim, hoje, talvez, né, nas condições aí nos próximos anos, seja possível minimizar alguns danos ou até mesmo alguns processos de ditadura no Brasil. Como minimizar? Existem algumas medidas menores, pequenas, mas muito significativas, que limitariam essa vontade de cerceamento da liberdade no Brasil. Certo. Então, assim, a República ela oferece alguns instrumentos? Oferece. Mas instrumentos que são importantes? São importantes. Mas, de fato, é importante destacar que esses instrumentos não são suficientes para manter períodos longos de estabilidade. Talvez, no máximo, períodos curtos. Como você mesmo disse, no período republicano, nós fomos marcados por rupturas. Essas rupturas, elas também tiveram várias tentativas, né, no período imperial do Brasil. Inclusive, até antes do período imperial, antes da independência, nós tivemos, inclusive, né, no próprio período do Império Português, onde o Brasil ainda fazia parte do Império Português, tivemos várias tentativas de ruptura. Depois, no Império, tivemos mais ainda, né, tentativas de fragmentar alguns estados em pequenas republiquetas, seguindo o exemplo da América Latina, enfim. Mas ainda assim, havia uma instituição baseada na Constituição de 1824, que de fato, é claro que ela não era perfeita, mas ainda assim ela era a que mais chegou perto da perfeição, se podemos dizer assim, né? Porque ela por si só já criava um instrumento para evitar qualquer tipo de fragmentação ou de transformação em alguma espécie de ditadura. E na República, nós não temos isso, nós não temos essas ferramentas que a Constituição do Império dava. Neste caso, o que nós temos? Nós temos algumas ferramentas delimitadas pela própria Constituição atual, a Constituição momentânea, que é muito frágil, né? E muito vulnerável. A Constituição de 88, por exemplo, ela não tem Fraquíssimo. sequer 50 anos, né? Ela tem o quê? Pouco mais de 30 anos, né? Tem 40 35, anos. 40 Vai anos, né? completar 40 anos. Cuidar 40 anos, né? Não tem nem 40, não tem nem 4 décadas. E é claro que ela oferece instrumentos muito menos significantes. Quais instrumentos? E é um ponto que a gente poderia falar. Existem algumas PECs que, ao meu ver, são fundamentais à sua aprovação para frear e minimizar esses danos colaterais que nós estamos tendo no Brasil, que são basicamente efeitos colaterais de uma republiqueta viciada desde 1889 em sempre buscar soluções autoritárias para controle da população ou controle político. Então, neste caso, tem algumas PECs que eu acredito que são fundamentais. PECs de limitação do poder judiciário, PECs de fragmentação
sobre a indicação de ministros do STF, a PEC do mandato temporário e não vitalício para ministros do STF, a independência total de um tribunal superior eleitoral do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o TSE não ser mais um puxadinho do STF, sim ser um órgão independente e separado, como o Ministério Público é. Enfim, esses elementos são importantes e são necessários para frear esse caminho da ditadura no momento. Mas não são suficientes de forma alguma, porque a Constituição ela não oferece elementos suficientes para isso. Ela foi construída em um cenário onde ela tinha que agradar a todos naquela Constituinte, naquela Assembleia para aprová-la. Então ela tinha que agradar ali pessoas do centrão, pessoas mais da esquerda, pessoas da antiga ala militar, que não eram de direita, não eram conservadoras, é importante destacar Sim, é isso. importante deixar Que pontuado, as né? pessoas às vezes pensam que o regime militar foi de direita. Não, ele pode ter tido Não, algumas pessoas que tenham inclinações de direita, mas em sua totalidade ele foi apenas um reflexo da República Brasileira e uma expansão de uma era Vargas, né? Enfim, independente de tomar lado aqui, é claro que é melhor isso do que os comunistas no poder, enfim. com certeza. Mas ainda assim, nós não temos elementos suficientes nessa Constituição, que foi construída de uma maneira para agradar a todos, que possam de fato causar um efeito duradouro pacífico nas instituições do Brasil. Por exemplo, nós não temos nenhuma previsão legal de um poder moderador. E o Brasil não funciona sem um poder moderador. Os Estados Unidos, alguém pode falar, mas os Estados Unidos funciona bem, né? E não é monarquia e tal, enfim. Mas os Estados Unidos ele se fundou através de uma república. É originário dele. Nós não somos originários. Nossa cultura não é republicana. Além de que a República dos Estados Unidos ela foi construída de uma forma muito mais amarrada do que a República Brasileira. Com certeza. Lá ela As foi fontes também construída são diferentes, né? totalmente, totalmente. E a república ela foi construída de maneira espontânea. O povo quis uma república. Não foi uma determinação de um grupelho político como foi no Brasil, né? Então, assim, qual que é o poder moderador dos Estados Unidos? Bom, a própria divisão dos estados e a Ajuda nisso. sua autonomia em relação à jurisdição, respeitando apenas a Constituição, que é uma Constituição pequena, enxuta, isso por si só já é um poder moderador. Por quê? Porque impede o abuso de instituições centralizadoras. Então, por mais que o Trump tenha o Descentralizado. poder, exatamente, é pulverizado. Mas que o Trump tenha muito poder, ele tem muito poder na escala geopolítica internacional. Mas na escala nacional, ele tem menos poder do que um presidente do Brasil tem dentro do Brasil. É verdade. Assim, ele pode ter mais meios de ação. O que é meio de ação? Mais poderio militar, mais dinheiro para agir, uma instituição mais forte, mais competente. Mas ele não tem tantos meios legais que dê para ele abertura mandar num país, enquanto o Brasil tem. Então, neste caso, se nós não temos um poder moderador como os Estados Unidos, que nem faz sentido ter, porque nós não constituímos a partir de uma república espontânea, obviamente, nós precisamos de um poder moderador. Só que essa Constituição não nos permite um poder moderador. Então, assim, basicamente, ô Jean, respondendo a sua pergunta de maneira resumida, nós temos elementos pequenos, satisfatórios, ferramentas mais básicas que podem nos ajudar a impedir a escalada de uma ditadura. Mas a longo prazo, para manter o tom de passividade, apenas com a instauração de um poder moderador, que não existe nessa Constituição, apenas na Constituição de 1824. Então hoje a gente estão passando aqui para a galera, né, chegamos aqui à conclusão que no Brasil a República não oferece isso, e segundo até o João falou, eu concordo, assina embaixo que ele falou, hoje a gente tem como se fosse um dipirona, né, para a febre. Ele Exatamente. abaixa, mas a febre volta de novo, A né? febre vai voltar. Ela volta de novo, né? E até fazendo um comparativo com o os Estados Unidos, eu entendo que o poder moderador dos Estados Unidos é o poder federativo, que, Exato. que dissolve, né, os estados, né, ali, o comando do governador é bem forte, o Trump é quase como se fosse um chefe de estado, né, com ações diplomáticas, porque os Estados Unidos já é um país
consolidado, então ele já tem o seu núcleo já resolvido praticamente interno, os problemas internos 80, 90% resolvido. O Trump, você vê que ele só preocupa com ações externas. Sim. Enquanto os governadores trabalham para cada estado fazer o seu trabalho. O Brasil era mais ou menos isso, porque o Brasil tinha a coroa, o imperador, que fazia o papel de geopolítica, de estado, enquanto os estados trabalhavam em volta da coroa, tendo aquele sustento, né? Então a Exato. gente nota que tanto a monarquia parlamentarista no Brasil quanto a república lá, elas têm algo mais em comum do que a república hoje no Brasil se comparado à república norte-americana. Perfeitamente, né? A ideia de república, que seria uma ideia fundamentada, na verdade, assim, nós temos duas ideias de república, né? Na filosofia política, duas principais ideias. Tem várias, mas essas são as duas principais. A primeira é a República Grega, né? Que na verdade o termo república, do latim res publica, é uma tradução que Cícero fez, um latino, para o termo grego politeia, né? Que seria um governo virtuoso conduzido por uma representação da maioria, né, pela maioria. Mas o que Aristóteles vai deixar claro, né, depois de Platão, é que o contrário da politeia é o que nós chamamos, né, Uhum. democratos, é a democracia. Qual que é a diferença? Ambos são o governo da maioria, porém a politeia, né, tem essa ideia de virtude, até o sufixo, né, teia. Teia vem de teo, teos, teologia, ou seja, uma república conduzida pelas pessoas e inspiradas pelos deuses. Era isso que os gregos imaginavam, né, para ter harmonia. Agora, a democratos, demo, povo, né, do grego, e kratos já é aquele poder mais de autoritarismo, não um poder de autoridade legítima. A democracia, portanto, ela seria basicamente uma república distorcida. E na era moderna, depois do filósofo que estragou grande parte da mentalidade ocidental política, Jean-Jacques Rousseau, ele vai lançar o livro, né, O Contrato Social, onde ele vai dar uma nova ideia de república que vai inspirar a Revolução Francesa. E para ele a república é justamente o que os gregos não queriam que fosse, que é a tal da democratos, democracia. Até se você for pegar os livros, né, dos fundadores dos Estados Unidos, os federalistas, tem um volume de vários livros escritos por Thomas Jefferson. Se eu não me engano, ele escreveu 21, 22 volumes dessa obra política. E lá ele faz vários comentários políticos. E a palavra república, ela surge, ela é citada durante, sei lá, umas 40 vezes nessa coletânea de livros. E a É, palavra democracia só surge uma vez. E sabe o que ele se refere como democracia? ah, Ele se refere ao seguinte, na frase: nós não podemos deixar que esta república se torne uma democracia, ou seja, um governo de muitos sem legitimidade virtuosa, sem moral, sem ética. Por isso nós precisamos construir um sistema político que impeça uma tirania, que é o poder é, moderador, que é o pacto federativo, digamos assim, que você bem disse. Agora, no Brasil não tem. Né? No Brasil não tem. Então, assim, é, é, não tem como, não tem como a pessoa. É quem nem se falou, nós temos o dipirona, nós temos o paracetamol, mas nós não temos o antibiótico. eu acho que assim, notando de uns tempos para cá, eu tenho notado, principalmente em várias pessoas à direita, que eles estão começando a perceber, né, que tipo tá faltando, tá tipo, cara, eu tô tentando algo aqui, mas eu acho que isso aqui não me tá me favorecendo. Por isso que eu acho importante desse debate, dessa conscientização que eu, hoje, conversando com um colega meu, eu até falei para ele, cara, a esquerda já está pavimentada no Brasil há 100 anos, entendeu? Sim. Hoje eles não têm, eles perderam aquela mobilização sindical que eles tinham, aquela mobilização que eu cheguei a ver até nos anos 2000, na primeira eleição do Lula, eu cheguei a ver isso daí, não sei quantos anos você tem quantos anos? Vou fazer 27.
Então, mas você deve ter lembrar disso, porque eu acompanhei a chegada do Lula no poder. Eu Eles tinham lembro, uma certa mobilização. Hoje sim, não mais. não tem, Mas o verdade. que acontece? Eles já estão enraizados em vários setores que a direita Exatamente. precisa tentar ocupar, né? Exato. Tentar também ocupar e trazer o seu plano de ideias, né? Porque aí a gente Exatamente. olha hoje, poxa, a direita tá tentando e tá vendo que o campo não tá aberto para uma solidificação das ideias dela. Então Exatamente. eu tô vendo assim, poxa, eu tô notando que alguns já estão tentando isso. Aí eu já parto para a próxima pergunta, depois eu vou voltar lendo o poder moderador, mas para mim não perder aqui. É, o, o que você acharia, o que a direita poderia aproveitar de uma nova constituinte mediante o que a gente tem hoje, né? Trazendo para o modelo atual que a gente tem hoje. Seria também um paracetamol ali, um dipirona? Ou você acha que minimamente. Isso aqui eu não estou falando nem numa mudança de regime ainda, né? Aham. Eu estou falando dentro do que a gente tem. A direita participando de uma constituinte, porque eu, na minha visão, a de 1988 não teve direita ali. Se teve muito pouco, muito Sim. pouco, né? O Brasil, na minha também opinião, o Brasil saiu muito mais à esquerda do regime militar do que entrou, né? Então, o que você acha de uma constituinte hoje comandada por essa, a comandada não, mas já com a presença dessa atual direita? Bom, boa pergunta. A minha visão assim, em relação a uma constituinte agora, ela, ela compactua um pouco com a visão, eu compactuo um pouco com a visão do professor Lucas Berlanza, que é um professor, você pode procurar no Instagram depois. Vou procurar. Ele O é nome dele é? autoridade quando o assunto é liberalismo. Eu não sou liberal, né? Qual é o nome dele mesmo, João? Lucas Berlanza. É B-E-R, né? Uhum. L-A-N-Z-A. Show. E o professor Lucas Berlanza, ele é um especialista nas doutrinas políticas modernas, né? E especialmente no liberalismo. Portanto, ele compreende de fato quando que a liberdade está sendo afetada em um regime político. E apesar de ele ser um liberal e eu ser um conservador, nós temos, obviamente, visões diferentes sobre alguns aspectos, mas ele faz uma análise muito interessante sobre a possibilidade de uma constituinte no atual Brasil. Por quê? Ele diz o seguinte, né? Uma constituinte nova, agora, ela de fato seria muito interessante. Ela é a menina dos olhos. É o que nós queremos para que de fato possamos sacudir a toalha da mesa e derrubar todas as migalhas, né? Então, uma constituinte agora seria idealmente, né, no ponto de vista do que é ideal, talvez a melhor solução, porque assim nós já corrigiríamos todos os problemas, cortaríamos pela raiz e constituiríamos um novo sistema, né, de poder que pudesse frear essas ameaças à liberdade e à democracia. Porém, né, eu vejo que, embora hoje haja uma participação mais efetiva e em maior quantidade da direita do que há 10, 15, 20 anos atrás, do que na época da Constituinte de 88, que, como você mesmo disse, não tinha direita, se tinha, era, sei lá, pouquíssimos parlamentares que não tinham a autonomia, não tinha voz dentro do Congresso. Apesar de hoje termos uma direita muito forte, apesar de hoje termos uma mobilização popular de direita muito mais forte, de termos a internet, enfim, ainda assim, quem possui os instrumentos regulatórios de uma nova constituinte é o sistema, e não nós. Então, assim, Show. nós temos o melhor time, nós temos o time que mais joga em campo, que mais pode fazer gol. Mas o juiz e as regras são determinados ainda pelo Ainda. sistema, É, né? Então, assim, falo eu bastante isso. considero, Jean, que uma nova constituinte agora seria dar munição para eles. Eles escreveriam uma constituição
que em alguns pontos seria pior para nós. Veja só, hoje nós estamos num ponto tão crítico que nós estamos muitas vezes lutando para defender a atual Constituição, dizendo, olha, vocês estão desrespeitando a Constituição que vocês são favoráveis. Nem ela vocês estão reconhecendo, né? Agora, com muito mais influências negativas, eles poderiam utilizar isso a bel prazer, aprovar uma Constituição que não fosse do nosso gosto, até porque, embora nós sejamos mais fortes, nós não estamos conduzindo as regras do jogo. Então, a minha concepção, baseada nessa intenção, nessa leitura do professor Lucas Berlanza, é a seguinte: de fato, nós precisamos primeiro ainda sanar alguns problemas atuais do atual sistema e depois que isso amenizar, aí sim alcançarmos a oportunidade de mudar um sistema político, de conduzir uma reforma política, né? É claro que a gente não pode deixar o time passar demais também. Nós não podemos Uhum. ficar confortáveis por algumas medidas pequenas que vai frear uma ditadura e simplesmente com isso deixar passar a oportunidade de conduzir uma nova constituinte. Não. Mas no momento nós não temos recursos para isso e trazer essa bandeira seria um erro. Eu sei que o próprio aquele movimento, né, o Movimento Brasil Livre, o MBL, recentemente eles fizeram um abaixo-assinado lá e tal, para uma nova constituinte, para determinar uma nova constituição, prevendo, por exemplo, pena de morte para crimes Uhum. pesados, né, enfim. Só que o próprio professor Lucas Berlanza falou, ele falou assim, olha, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente propõe agora, porque como eles que estão com a regra, imagina, por exemplo, uma pena muito dura a criminosos e o STF interpretar que o que você fez contra o Estado Democrático de Direito é um crime pesado. Existe a pena de morte. Imagina o banho de sangue que isso pode se tornar. Imagina a Revolução Francesa que nós poderíamos instaurar aqui no Brasil, dando munição para eles. Então, assim, o sistema atual ele oferece ferramentas muito básicas para nós sanarmos alguns problemas pontuais. E nós precisamos Uhum. utilizar esse sistema o máximo que nós pudermos, corrigirmos algumas das suas arestas, para que depois que ele esteja fluindo um pouco melhor, aí sim não perdermos o time e tentarmos reconduzir o sistema brasileiro para aquilo que originalmente ele deve ser. Show. Faz muito sentido o que você falou mesmo, porque como eu sempre bato na tecla de que eles têm a regra do jogo, então até no último 7 de setembro, né? Eu tenho olhar, eu não sei se por causa de eu estar lendo muito, eu fico muito ácido, ou sem, vamos dizer assim, sem aquele romantismo né? Então, eu vi muita gente postando fotos do esvaziamento lá do desfile de 7 de setembro lá de Brasília, né? Lula passando e sem ninguém na rua, né? Eu até repostei. Eu falei, para eles pouco importa se tem pessoas. Eles têm as regras na mão. Então, eles não precisam de povo mais, né? Então, Exato. para eles pouco importa. Às vezes a gente está se gabando de algo que para tá, ele não tem popularidade, beleza, mas ele ganha, ele tá lá, ele é o presidente, ele tem o sistema na mão, né? Exato. Então, eu vejo realmente que do como está, aí a gente vai partir daqui a pouco para uma parte interessante disso, que eles têm as regras na mão, né? Então pode se servir, dependendo do que se propor de munição para eles mesmo voltar contra a gente, né? Exatamente. E a gente sempre fala da Constituição porque eu estou lendo a Constituição de 1824, nossa, eu pedi o livro daquele do Luiz Felipe, né, que é Os Sete Poderes, não sei se você já viu esse livro dele, Eu né? nunca li, mas eu sei qual livro que é. Foi o último que ele escreveu, né? Esse livro ele é, na verdade, uma premissa de uma Constituição, né? Sim, De transição. Por isso que eu falo que aquele livro dele, eu já li já dei uma sondada. Ele é como se fosse um preslúdio de algo que desembocasse numa restauração de um parlamentarismo, né? Porque sim. ele divide em sete poderes, né? Então, ele descentraliza demais o poder, aumenta os poderes dos municípios, assim bem como era no Império, onde os municípios, né, Itajubá seria muito mais forte do que é hoje, se a gente estivesse num parlamentarismo,
né? Sim. Ela poderia ter uma cidade polo regional muito mais forte, abrangendo as micro cidades que estão em volta, ou seja, cara, é um livro, sim, é uma proposta, assim, muito, eu acho que está até à frente ainda do que o brasileiro pode acompanhar, né? Uhum. Então, e voltando naquele ponto de que nenhuma das 6 constituições que passaram depois a de 24 deram ao Brasil o poder moderador, né? E eu lendo lá nos artigos, acho que é o quinto artigo da Constituição, que dá o imperador tinha o poder de nomear, destituir ministros e conceder anistia, Uhum. a aclamação popular. Eu Olha falava, só. eu falava, caraca, mano, há 200 anos atrás o Brasil tinha isso e não tem mais hoje, cara. A gente Pois andou é. para trás. As ferramentas para ouvir o clamor popular e respeitar esse clamor eram muito maiores do que hoje. Então, aí a gente fala, pô, 200 anos atrás, né, estamos falando do século XIX, o Brasil já Exato. tinha essa ferramenta, ele nasceu com essa ferramenta na mão, de um Uhum. clamor popular, ou seja, vamos supor que não tem maioria hoje indo às ruas nessas manifestações, vamos supor que não tenha maioria, né, que não seja a maioria, mas tem uma população significativa às ruas pedindo algo e para ninguém, porque não tem, eles estão ali buscando a figura do imperador, ou imperador, olha isso daí, porque eu acho que tem alguma coisa ilegal ali. Sim. E ele, na sua posição imparcial, que ele não é para um lado nem para o outro, ele vai analisar e ele tinha o poder e a autonomia de chegar e conceder anistia, destituir o parlamento, convocar eleições em 40 dias, através dessa Constituição que garantia ele, o governo, convocar 40, eleições a 40 dias depois. Hoje não tem. Hoje, para você convocar uma eleição, é impossível. Assim, em, em curto prazo, é muito. Então, a gente nota que fechando o bloco aqui das constituições, elas vieram definhando, né? Elas vieram Sim. definhando e, como você bem disse, a de 24 ela não era perfeita, mas se comparado ao que tem hoje, ainda fazendo esse abismo de praticamente 200 anos, cara, a gente retrocedeu demais, né? Demais, demais. A Constituição atual, ela foi a tentativa de equilíbrio entre algumas constituições republicanas, com uma democracia, né? O problema é que essa tentativa, ela acabou se tornando muito densa. Então ela pecou demais pelo excesso e deu poder a um órgão, né, que hoje é o Supremo Tribunal Federal, para que ele interpretasse a Constituição. E aí que está um dos grandes problemas, né? A Constituição de 24 determinava muito bem isso, a Constituição dos Estados Unidos determina muito bem isso. A Constituição não é para ser interpretada, ela é para ser lida na sua literalidade. Eu não posso abrir margem de interpretação em uma carta magna, porque o Ela não é objetivo dela é interpretativa. justamente o objetivo dela é justamente delimitar as regras do jogo. Como é que você quer delimitar com uma coisa que é ambígua, uma coisa que é abrangente demais? Você não vai delimitar, você vai causar várias discussões. Por isso que são gastos rios e rios de dinheiro, em tempo, em ar-condicionado, em luz, em assessores, discutindo durante meses, às vezes um processo só, que é irrelevante. Por quê? A margem de interpretação é muito grande no Brasil. Então, assim, a Constituição de 24, por ser mais enxuta, ela, ela trazia para o Brasil uma oportunidade de maior liberdade. Inclusive, não sei se você conhece, Jean, você tocou no assunto do livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Inclusive, é um desejo nosso, né? Nós conduzimos uma vez aqui, eu, o vereador Rafael Rodrigues e a nossa amiga Raíssa, nós fizemos o primeiro Congresso Conservador do Sul de Minas. Olha, Nesse congresso, nós foi em 2024, né? E nós, em março de 24, foi um final de semana de palestras, de reuniões, várias personalidades, inclusive o vereador Rafael Satier, do Rio de Janeiro, vereador Alan Lira, de Niterói, deputado estadual Bruno Engler, doutora Ângela Gandra, filho do Ives Gandra, enfim, né? Bernardo Kister, enfim, Luiz Tourim. Trouxemos várias pessoas aqui e um dos nossos objetivos é repetir esse evento com a presença do Luiz Felipe de Orleans e Bragança e pedir para ele uma palestra
especialmente sobre isso. Ele uma vez estava numa live com o presidente, né? Não sei se ele é presidente do Instituto Mises Brasil. E eles lançaram a Constituição Libertadora, A que é Libertadora. a Libertadora, que é uma proposta de uma Constituição para o momento do Brasil, né? Corrigindo algumas lacunas e que fosse um processo para talvez um regime melhor, né? Então, assim, eu indico todo mundo para procurar, eles têm um site sobre isso, a procurar, e veja bem, né, o quanto que isso é essencial para nós. Se nós não corrigirmos isso, a longo prazo, não adianta discutirmos muitas soluções pequenas, não. Eu vejo essencial agora, já pegando esse gancho, vamos partindo já para. Tem mais dois, três tópicos aqui para a gente falar. E já caminhando aqui, eu vejo de uma forma importantíssima até esse evento, né? Vou ter esse evento que eu acho que nós, para o fortalecimento local da direita, que é o principal, né? Às vezes a gente pensa direita, vamos chegar lá em Brasília. Não, é a localidade. É a Localidade, meu exatamente. parlamentarismo, eu sou assim, eu acho bacana a visão do parlamentarismo porque ele vem de baixo para cima, Exato. fortalece embaixo. Então, a gente precisa fortalecer embaixo as cidades e saber o que a gente tá querendo, quais que são as nossas pautas, né? E através de palestras assim, palestrantes assim, nossa, enriquece de uma forma absurda, né? Para poder a gente poder fazer essa identificação. Sim, E eu vejo assim que, infelizmente, a falta de, ou a falta, ou a forma que é passado a questão histórica no Brasil e o quanto ela é deixada de lado por um setor, principalmente da direita, e ela é abraçada pela esquerda, acaba atrapalhando demais a direita no seu desenvolvimento. Né? Então, aqui a gente já passa por um bloco para a gente falar. Na sua visão, a direita, vamos pôr aí 2014, 2015, né? Vamos pôr esse rompimento aí, esse surgimento da direita. Ela cresceu, ela não cresceu, ela regrediu. Em que quadro você encontra hoje a direita no Brasil? bom, desde esse momento, né, 2014, 2015, é nítido que a direita, em termos de volume, cresceu. Ou pelo menos adquiriu mais adeptos, né? Porque até então nós não tínhamos essa denominação direita. Eu lembro que antes disso, né, o pessoal falava, quando alguém falava que era de direita, as pessoas tinham receio de ser identificadas como um apoiador do regime militar ou algo do tipo. Hoje nós não temos mais isso. Embora o termo direita nós utilizamos bastante ele de maneira recorrente, é importante lembrarmos que é um termo abrangente. Então, dentro dele nós temos várias ramificações, algumas virtuosas, outras também nem tanto, né? Mas assim, a grosso modo, com certeza eu acho que o movimento cresceu, mas surgiu há pouco tempo. Surgiu de maneira um pouco mais organizada e com uma identificação, uma personalidade própria, desde ali 2015, 2016. A própria figura do ex-presidente Bolsonaro foi muito. Capitalizou muito isso, né? A, a figura do professor Olavo de Carvalho também auxiliou muito nisso, Muito. formando uma elite de pessoas que estudam, né, sobre o problema e para ajudar outras pessoas a identificarem a raiz do mal. Isso, obviamente, desencadeou pontos positivos em qualidade com o professor Olavo e em quantidade com o ex-presidente Bolsonaro. Agora, por ela ser justamente recente hoje, é que nós podemos dizer que ela cresceu em volume, mas não significa ainda que ela se aprimorou em termos de qualidade. E talvez esse seja um dos maiores problemas ainda que nós precisamos enfrentar. A direita e a esquerda atual, das pessoas de uma geração mais recente, né, que nasceram na década de 70, de 80 para cá, foram educadas em um sistema completamente emburrecedor, tanto em termos de diretrizes de educação, quanto também em termos históricos. Então, foi-se mitigado o imaginário das pessoas.
Então nós temos hoje muitas pessoas boas, de direita, bem intencionadas, com princípios e valores, mas que possuem completa dificuldade em interpretar algumas questões do Brasil porque desconhecem por completo o que é o Brasil. Então, não sabe quem são os heróis do Brasil, não tem o seu imaginário formado sobre o Brasil. Acha que o Brasil é o Brasil do regime militar, de lá para frente, né? Então, assim, a direita cresceu. Isso é bom. Cresceu em representação, cresceu em volume, cresceu em quantidade, mas em qualidade ela ainda está crescendo de maneira muito lenta. E é justamente esse ponto, porque a quantidade nós já temos, mas é a qualidade que vai determinar a vitória nessa guerra cultural, e não a quantidade. É, eu vejo que a gente está, porque, igual eu falei, a gente está, eu noto que ela está muito ainda, ela bateu num teto onde ela, por exemplo, a gente tem a figura do Nicolas, que é uma pessoa que ele capitaliza, ele atrai muitas pessoas. E eu acho importantíssima essa figura, né? No caso de captação, de identificação do primeiro contato. Pô, identifiquei com o que esse carinha tá falando. Sim, Só que a gente está pecando no segundo passo, que é a solidificação das ideias e a exato. ramificação das ideias mediante a população, entendeu? Perfeito. A gente precisa desse segundo passo para que a gente possa discutir, chegar a gente precisa de uma Constituição, ou a gente precisa, é, é, qual um plano. Aí voltando aqui, você citou o MBL. Eu gosto eu não tenho nenhum apreço assim no sentido assim das ideias deles, não comungo com muitas ideias deles, né? Mesmo eles se falando mesmo eles falando que são de direita, né? Eu não assim não comungo com muitas ideias deles. Porém, eles estão usando uma tática que a esquerda usou e que a direita em si, né, não está utilizando, né? Que é um plano a longo prazo. Uhum. Você viu falar do livro amarelo deles? Ouvi falar. Então, eles lançaram um livro amarelo e eu estou para adquirir esse livro, porque eu quero ler, eu quero saber, Sim, entendeu? claro. Importante. Eu quero saber. Esse livro amarelo, ele é eles, como eles fundaram um partido, né, que é a Missão, se não me engano, é o Partido Aham. Missão agora, que é o partido do MDL. Então, eles vão lançar candidaturas próprias para vereador, prefeito, deputado federal, estadual, senador, presidente, eles vão lançar. E todos que entram, se associam ali, se filiam ao partido, eles recebem essa cartilha, que é o livro amarelo. Hum, Qual é o projeto do partido há 5, 10, 15, 20, 30 e 50 anos? Na economia, na saúde, na educação, na história, no quesito geopolítico, na política externa, na política interna, na segurança. Ou seja, eles já prepararam toda a base deles para que quando os adeptos chegarem, lê isso daqui e é isso daqui que a gente quer para os próximos 50 anos. Né? E eu vejo que ainda a direita, no caso, essa direita que está nas ruas de verde e amarelo, não tem esse. Claro, aqueles que os direcionam, que os coordenam, que estão em cima do palanque, eles estão ainda só com o de pirona e não proporam nada. Você acha que a curto prazo há condição da direita se organizar nesse ponto? Para que se o MBL não passe à frente? bom, assim, existem condições, mas essas condições elas são de alguns grupos da direita, não de toda a direita. Então, assim, quem vai vencer? Quem vai continuar? Quem for melhor. Então, assim, hoje dentro da direita, nós já vemos uma espécie de subdivisão de alguns grupos. Então, você tem a direita, você tem a direita do Partido Novo, por exemplo, que é um partido que, pelo menos em termos de organização, são bons, apesar de não conseguirem fazer uma leitura muito correta da realidade das pessoas, não conseguirem adentrar no imaginário popular, enfim, estão um pouco distantes disso. Mas ainda assim, eles têm uma organização. Nós temos o grupo do ex-presidente Bolsonaro, o grupo mais próximo dele. Nós temos os grupos de pessoas
que são associadas ao ex-presidente Bolsonaro, mas que ainda assim podem facilmente mudar de lado. Nós temos a própria figura do Nicolas, que é uma figura hoje muito forte, que tem capacidade de criar um grupo apenas em volta dele, sem depender da figura do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, nós temos condições sim. O que vai precisar é que um desses grupos precisa abraçar isso como um projeto de vida. Hoje, tem um grupo muito bacana, que eu considero muito interessante, vale a pena todo mundo procurar, que é o grupo do MOVA, né? MOVA Brasil, Movimento de Valores pelo Brasil. Esse grupo do Uhum. MOVA, ele é conduzido por alguns amigos do vereador Rafael. O Rafael me apresentou eles. Hoje nós somos amigos pessoais deles, lá de Belo Horizonte. Né? Tem à frente, por exemplo, o vereador Uner Augusto, que esteve no nosso congresso, que é vereador em Belo Horizonte. O Samuel, o Thales, enfim, a Luciana Uhum. Haas. Então, assim, esse grupo é um grupo que, embora esteja ainda germinando, ele tem um projeto de começo, meio e fim muito bem delimitado. Bacana, E bacana. está fazendo em Belo Horizonte o que toda a direita tem que fazer em todo qualquer lugar. Então, esse é um exemplo de um grupo que tem condições de chegar num ponto que o MBL chegou. A diferença é que antes deles adentrarem e investirem com profundidade na mídia, eles estão fazendo trabalho de base primeiro. De base. Tá? Assim, então, Jean, é aquela coisa que a gente quase não vê, né, na maior parte da direita. Não em toda, mas na maior parte da direita. A gente não vê os caras entrando em periferia que tem lixão, conversando com assistente social, conversando com o cara do bairro lá, vendo questões de pobreza e miséria que também são importantes serem solucionadas para a gente Faz parte, discutir né? sobre liberdade, faz parte, né? Eu não posso entrar, Jean, numa favela, numa periferia e chamar uma pessoa para discutir sobre a importância da liberdade se ela não tem o que comer. Ela não vai dar nem atenção para mim. Ela está mais preocupada em saciar aquilo que é de imediato dela, saciar a fome de um filho, que é muito doloroso ver um filho passar fome. Então, o MOVA faz isso. Ele Bacana. está indo acessando primeiro aquilo que é básico da dignidade humana, tentando suprimir isso e com isso criando satélites. Então, tem condições sim de fazer. Eu acho que talvez não na mesma velocidade que o MBL, porque o MBL já está nesse campo aí nacional há muito tempo, né? Já Ele tem aí já desde tem o tempo da direita 2014 praticamente, né? dentro da direita. As manifestações contra a Dilma lá, eles estavam lá já e tal. Enfim, mas condições nós temos. Pessoas que estão fazendo isso nós temos. A diferença é que eles ainda estão um pouco mais atrás em questão de tempo, mas não em questão de vontade e de qualidade. Porque eu vejo assim, já partindo já para o nosso final aqui, né? Eu vejo que a direita peca nesse sentido, nesse quesito, porque ela quer resolver, por exemplo, ela já está falando de 26, cara. Eu acho assim um absurdo. A gente passou de 22, que é uma pauta, reiterando aqui, né, para o pessoal falar, importantíssima discutir a anistia, discutir né, o acesso, a importância que seria Bolsonaro em 26, mas a gente passou 4 anos discutindo apenas isso, né? Entre aspas, né? Apenas isso, entendeu? E enquanto isso, tem vários blocos e a direita ainda está continuando batendo, assim, fechada. E a gente precisa abrir e estar, né? Por exemplo, eu moro aqui no Jardim, então eu sempre estou trocando ideia com a galera, estou conversando, né? Os caras chamam de monarca aqui no bairro, mas porque põe a bandeira imperial ali, os caras, ali é o cara que tem a bandeira ali do Império e tal. E troco ideias, faço, tento, estamos projetando agora para desenvolver ações, né, comunitárias para fazer esse papel, cara, que não é aquele papel do, vamos dizer assim, às vezes, e a esquerda sempre fez isso, a esquerda, ela, às vezes o cara não é o cara que vai ser o político, mas ela tá ali. Ela se faz presente ali no meio do cara. Então, quando chega a eleição, fica mais fácil, obviamente, do cara se. Aí o cara não, ele não se posiciona na rua, o cara que votou neles. Mas ele está ali porque o cara estava ali junto comigo. Eu vou lá no dia da urna, eu não vou sair na rua para fazer barulho para ele. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes a gente aparece com um movimento muito grande nas ruas,
mas a gente, ao mesmo tempo, não está nas entranhas da rua, Exato. sabendo o que está acontecendo, e isso reflete lá na frente. Então a gente tem uma Reflete. direita que pouco sabe de história, e isso é importante, cara. É importante porque às vezes os caras não sabem, cara, tá, a Constituição tá falando que não é isso. Não tem essa base. O cara, não, eu vou. Você tá municiando o inimigo. Você está dando a Exato. arma que o cara quer. E a gente precisa ter um plano de ação, de aonde a direita quer chegar daqui 30 anos, 20 anos, 5 anos. Eu não vejo esse. Né, a gente está muito acionária, que é importante ter, mas está pouco pensativa de estar com os seus papéis dentro do núcleo ali da população, né? Exatamente. Quer fazer um experimento, Jean? É muito comum. É importante, eu sou totalmente favorável às manifestações, a lotar a rua, eu acho que isso é importante. Mas é É claro que válido. não é só isso, como você bem disse. Mas faça um experimento. Convide as pessoas para fazer uma manifestação contra o Lula. Você vai achar várias pessoas dispostas a isso. Convide as pessoas para, por exemplo, montar um grupo de estudos. Ah, não tenho tempo, que não sei o que e tal. Mais do que isso, convide as pessoas para, vamos formar aqui um grupo e vamos passar nas associações de bairro, nas escolas, oferecendo algum projeto para as crianças e dentro desse projeto colocar algumas sementinhas, né? Ah, não, aí eu não quero, não sei o que e tal, né? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos montar um grupo e pressionar lá na Câmara dos Vereadores para os vereadores proporem a imposição de uma estátua de Dom João VI em Itajubá, para as pessoas entenderem a importância dele para a nossa nacionalidade. Ah, mas ir lá na Câmara, ter que me indispor com as pessoas, não sei. É mais fácil ficar no grupo do WhatsApp malhando. É mais fácil ficar no grupo do WhatsApp xingando todo mundo, né? Xingando a esquerda, os comunistas, alguém tem que fazer alguma coisa. Quem vai fazer alguma coisa? Nós temos que fazer alguma coisa. Não é alguém que tem que fazer alguma coisa. Não é o Nicolas que tem que fazer alguma coisa. Não é o vereador que tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se eu quero a mudança, eu tenho que chegar até esse político, até esse vereador e falar: "O vereador, eu tenho esse projeto e eu estou colocando o meu tempo à sua disposição para te ajudar a aprovar esse projeto. Não apenas faça aí, viu? Porque eu pago o seu salário." Cara, isso não funciona. Isso não Então, assim, funciona. falta isso na direita, ô Jean, como você bem disse, né? Um processo mais reflexivo. Uma das coisas que é importante, por exemplo, na política, é a virtude da prudência. O autor conservador famoso, o Russell Kirk, escreveu um livro, um calhamaço assim, né, chamado A Política da Prudência, tem aqui no Brasil. Indico, inclusive, viu, ô Jean, de você ler. Boa. Vai ver que é muito bom. E nesse livro A Política da Prudência, ele fala justamente isso. O conservador, ao contrário do revolucionário, ele age com prudência e com paciência. Ele sabe que as coisas acontecem a longo prazo e não para amanhã. Então, assim, a pessoa de direita, ela desanima. Eu vejo gente falando assim, nossa, não tem jeito, isso não vai acabar nunca, o STF não vai acabar nunca. Cara, você sabe que o STF está fazendo essas bobagens aí há 10 anos. Nós já passamos por um império onde várias pessoas quiseram derrubar o império e não conseguiram. Durante, sei lá, acho que o império durou 50 anos, né? Um pouco mais de 50 No anos. Brasil, É, foram 70 anos. 70 anos, né? De 22 a 89. É, cara, você não tá com paciência de esperar um Alexandre de Moraes cair. Que paciência que você vai ter para melhorar o Brasil, né? Faz parte do processo reflexivo, virtude da paciência e da prudência. Sem isso, nós não conseguimos conduzir nada. Ela tá bem ainda imediatista, né? Então, às vezes, Exato. quando às vezes eu converso com o pessoal, tipo, mano, não é assim, vamos trabalhar a base, vamos entender. Por exemplo, eu desenvolvi aqui o Brasil Império para crianças. Legal, E, inclusive, eu vou até apresentar esse projeto para o Rafael. Quero legal, bacana. ter a oportunidade de conversar com ele, né? Ainda não tive. Para ele, para os dois Rafael aí, né? Que tem Aham. aí na Câmara, para ver o que cabe ao município e o que pode ser feito para liberar, que são histórias infantis em quadrinho para as crianças,
para que Uhum. elas tenham esse contato, né, de volta com essa figura, né, de reis e rainhas que volta para dentro da casa, que tem essa figura, né, paternalista, esse trabalho todo voltado para a criança. Estou terminando de desenvolver e vou levar para eles para ver o que pode ser colocado de forma gratuita na escola. Só o apoio seria só de pulverizar, né, de fazer em Aham. massa para distribuir nas escolas para as crianças ali de 6 a 8 anos, né? Bacana. Então, eu tive uma experiência esse mês da independência, já partindo para o final aqui para te liberar também, é, com meu menino, com meu filho. Ele, semana da independência, foi falado na escola, né? Do verde, das matas, do amarelo, do ouro. Aí ele, 7 anos, ele falou, professora, é, o meu pai falou para mim que não é assim, que o verde é da casa dos Bragança e que o amarelo é da casa do Habsburgo. Uhum. E que esse desenhinho aqui, que tá de amarelo, é em homenagem a todas as mulheres que morreram na independência para libertar o Brasil. Ele falou, a professora veio falar, obviamente, comigo, é com o olho desse tamanho, que como uma criança de 7 anos sabia disso, entendeu? Mas é tão fácil você chegar numa criança, né, do que você chegar num adulto. Sim, Então, o projeto, o movimento monarquista trabalha assim. Essa é a proposta. Formar exato. uma geração ou trazer de volta para essa geração esse conteúdo e essa identificação para uma criança de 7 anos saber isso. Uhum. E vários outros também podem saber, né? Então, acho que a direita não quer muito esse público. Eu noto isso. Eles não querem. Então, assim, fica difícil formar uma direita que pensa, que está enraizada em todos os pontos da sociedade para a gente reverter lá na frente esse quadro. Exato. Perfeito. A direita ela precisa justamente adentrar nesse quadro, principalmente o quadro de educação e cultura. São duas coisas que a gente bate muito na tecla. Embora sejam difíceis, porque a burocracia no Brasil impede bastante a gente desenvolver bons trabalhos nisso, mas educação e cultura são essenciais para a direita estar. Mas para a direita ocupar esse espaço, ela primeiro precisa entender, né, Jean? Uhum. Então ela precisa entender da importância disso. E, de fato, esse apoio é aí essencial, né, do poder público para o desenvolvimento dessa identidade, ele se faz através de pessoas pressionando. Então, assim, você vai pedindo, solicitando para os vereadores um projeto específico, a imposição de um projeto, assim por diante. Na tentativa e tentativa. Se ouvir um não, espera um pouco e depois volta de novo, Volta muda um de pouco o novo. projeto. Com Exatamente. paciência. Nós temos que trabalhar com o tempo em relação a isso, né? Aqui até o Dailson mandou aqui. Importante a formação de lideranças para renovar o movimento monarquista e procurar sair da bolha para chegarmos ao Brasil profundo, popular e real. É interessante porque o que ele falou me lembra muito o que o professor Thomas Juliano sempre defende, né? Perfeito. Chegarmos ao Brasil profundo, ao Brasil popular, ao Brasil real. E é uma coisa que, inclusive, Gia, muitas vezes, quando eu vou tocar nesse assunto de Brasil imperial, né, de monarquia, seja para alunos, seja para crianças, seja para pessoas que eu estou conversando numa conversa de um cafezinho, enfim, eu nunca, quando a pessoa dá abertura, eu nunca faço propaganda da causa monárquica. Eu sempre simplesmente faço um paralelo do Brasil Império com o Brasil República. E naturalmente a pessoa já para e pensa, nossa, então o Império era muito melhor que a República. Eu falo, pois é, você acredita? Então, assim, nem precisa fazer propaganda, é só você apresentar a realidade. Se a pessoa tiver uma honestidade intelectual, uma humildade, ela vai aos poucos enxergar isso. E é isso que a gente tem que Exatamente. fazer com crianças. Exatamente. E isso que quando a gente falou, o movimento está se renovando. E, inclusive, a gente ele provavelmente deve saber também, o movimento ficou 100 anos proibido de se organizar no Brasil, né? Exato. 100 anos. Era crime você se declarar monarquista. Então, você vê que a República cerceou 100 anos, né? Atrasou 100 anos o plebiscito. Então, tudo isso atrasou. E, claro, com o advento da internet agora, a gente teve uma renovação. O último censo de 17 que foi feito deu 8, 9%. E eu acho que é um número ainda bem interessante,
se tratando de um movimento que também tem o mesmo tempo de reajustamento que a direita teve, né? Exato. E identificando também que o movimento monarquista ele não é um movimento descolado da direita, ele é 98% de quem é monarquista é de direita, Sim, né? é conservador. É conservador, ele só entende que o parlamentarismo monárquico ele é uma opção mais concreta, mais segura e mais estável que o regime republicano, né? Perfeitamente. É isso daí. João, é isso. Espero que não tenha te atrapalhado muito aí. Imagina, para mim é uma satisfação conversar com você aqui sobre esses temas, né? Pra gente que gosta, sempre é importante, porque o que a gente mais gosta é de espalhar a verdade, né? Então, assim, isso aqui é uma oportunidade de espalhar a verdade, né? De deixar claro aí e mostrar para outras pessoas que às vezes estão quietinhas na sua casa, achando que só elas são monarquistas, né? Que às vezes tem um vizinho seu, tem um cara que mora na outra rua, na mesma cidade, que pensa igual. Aqui Então no é um bairro privilégio estar aconteceu aqui. isso. Ah, tava subindo ali na rua 14, não sei se você conhece por aqui o bairro aqui, né? Eu tava subindo ali na rua 14, na hora que eu virei ali de topo como bandeira. Eu Olha falei, opa, só. opa, que legal, que legal. Ou É seja, muito bom. É muito bom. então é bacana a gente ver que o símbolo das manifestações é alguém lá estiar uma bandeira, colocar ali, né? Então a gente tá fazendo esse trabalho de formiguinha, que uma vez que a direita política identificar que não é, que muitos também, só para a gente finalizar, muitos da direita ainda tem essa ideia que a gente é um inimigo, ainda tem esse tipo de ideia, porque a gente Tem. está lá para poder ter voto, e não é isso. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser político, não quero ser, eu só sou um contador de história, né, que Exato. identifica nesse bloco uma importância que a direita, que é o bloco onde eu estou, não dá tanta atenção assim, né? Exato. Então a gente está aqui à disposição para discutir e ir amadurecendo e quem sabe num futuro, né? Porque a proposta da República é clara, é precipício. A gente entende isso, né? Que desses 100 anos para cá é precipício. Então, Totalmente. o Brasil pode estar preparado eu sempre falo que o Brasil é o único país da América Latina que tem uma válvula de escape que os demais não têm. Exato. Porque se de tudo não der certo, eles podem olhar, ó, tem um regime. A gente pode tentar, então, estar o mais preparado e a população mais preparada possível, né? Perfeito. Então, galera, é isso. Quer falar mais alguma coisa, João? Tem alguma coisa Nossa, para você falar? falou do vizinho, né, que se deparou aí com a Sim, bandeira. pode falar, fica à Tem um vontade. vizinho meu aqui do meu prédio, né, que a sacada do prédio, do apartamento dele tá do lado da minha sacada. E aí eu faço parte de um grupo que ele faz também, um grupo do WhatsApp, que é um grupo de direita. E aí ele mandou assim, uma foto da minha sacada no dia 7 de setembro, que tava na sacada do meu prédio essa bandeira aqui, né? Coloquei pra a avenida inteira ver. E aí ele mandou a foto do meu prédio e falou assim: Olha só, descobri que eu tenho um vizinho monarquista, mas tipo assim, ele também é. Ah, E tá aí vendo? ele sabia que eu era de direita, mas não imaginava que eu fosse também um monarquista, Simpático. né? Independente se a gente conseguiu ou não instaurar isso aqui em vida, isso aqui é um símbolo da história do Brasil que não pode ser esquecido, que não pode ser ignorado, que não pode ser vilipendiado. O Brasil foi muito grande sob essa bandeira. Então nós precisamos honrar essa bandeira, independente se ela volte a ser a bandeira nossa ou não. Mas pelo menos até o final das nossas vidas nós precisamos honrar esse símbolo, da mesma forma que nós honramos a cruz, que é o símbolo de nosso Senhor, nós honramos também a bandeira, que é um símbolo da nossa identidade, que é o nosso berço, né? Por mais que o Brasil possa estar caminhando cada vez mais para o lamaçal, nós não podemos ficar inertes. É melhor nós sermos conduzidos para o lamaçal contra a nossa vontade do que omissos e se deixar nos levarmos naturalmente. Então, É, obrigado, Jean, pelo convite, obrigado eu que pela agradeço. a possibilidade de poder falar aqui. Estou sempre à disposição, qualquer Uhum. tema que tiver ao meu alcance, né, de poder falar. E vamos para cima com esperança, É. sempre pensando no futuro e pensando positivo, né? Sem ingenuidade, mas sem pessimismo, avaliando a realidade e espalhando as sementinhas aí
daquilo que o Brasil um dia, né, já foi, de um Brasil muito grande Grande, e infelizmente esquecido pela maioria, né? com E é isso certeza. aí, Ave Império. Ave Império. Galera, eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença. Os cortes daqui a pouco, para a partir de amanhã, eu já vou começar a liberar. Graças a Deus, a gente está tendo um acesso a uma interação muito boa. A gente tem batido aqui no Instagram 50 mil acessos por mês. Olha que Assim, bacana. bacana, né? Assim, é um número, assim, perto dos grandes aí não é nada, mas assim, eu acho bacana Acho que, muita coisa. que tem chegado a um perfil com pouco mais de 3 mil pessoas aqui, tá tendo um alcance de quase de 50 mil pessoas no mês, eu acho assim muito legal, né? Então eu quero agradecer a todos aí, a galera da Bom Region, tamo junto aí, né? Em breve vai ter bastante coisa legal. Galera, amanhã eu vou estar disponibilizando um e-book de forma gratuita para a galera, já vou deixar salvo aqui, tá? Que é do mês da Independência, onde estamos falando dessas cores da nossa bandeira linda e maravilhosa, que carrega um peso muito grande. Inclusive, nesse e-book, vou dar um spoiler para vocês, vai ter lá, né, a visão que o rei Dom João II teve de Cristo, assim, logo após a fundação de Portugal. Não sei se você já ouviu essa história, né? Ele teve um encontro, ele teve uma visão de Cristo, e onde Cristo mostrava para ele novas terras, que onde o Portugal iria alcançar e ia levar a fé através das grandes navegações. Então a gente consegue identificar o quão grandioso é essa história disso aqui, né? Essas cores, né? Para a gente resumir, né? Às vezes em mata, ouro, enfim, e o quanto que as escolas perdem, né? Essa essência de trazer o quão grande é a história do Brasil, né? Um Perfeito. rei no ano de 1103 teve uma visão de novas terras, uma visão de Cristo, mostrando para ele que ele ia conhecer, o Portugal ia desbravar novas terras e ia levar o cristianismo Olha através das só. navegações. É muito forte, né? Para É a muito gente que é forte. cristão, Sem dúvida. é muito grande, né? Sem dúvida. Fala, Juan! Salve, salve! Espero Juan é qualquer dia estar aí, fera. viu? O Juan, ó, a Andressa tá Ah, por ele já aqui, chega me pondo fogo chamou no um parquinho. podcast monarquista. Pô, pois é, Juan, você vai falar pra ela assim, nossa, vereador, a senhora podia dar uma bandeira pra mim do Brasil Império, então, que aí eu fico mais lisonjeado ainda, né, Juan? Fala isso pra ela. É melhor ser monarquista do que ser reacionário, republicano, do que ser comunista. Ô, João, é isso, meu irmão. Deus abençoe, viu? Abraço, fique com Deus, Deus abençoe também, estamos à disposição aí. Tamo junto. Um abraço a Tchau, todos tchau. aí. Tamo Valeu, junto. Deus abençoe.